Alô, queridos ouvintes do Orazec. Estou aqui mais uma vez para anunciar o Evangelho de Cristo Jesus através deste ministério. O título do estudo de hoje é: a maioria dos cristãos, entre aspas, odeia a Jesus e seus verdadeiros seguidores. Pode parecer um paradoxo, mas muitas pessoas com o nome de cristãos católicos ou cristãos evangélicos odeiam a Jesus e seus seguidores. Vamos à palavra de Deus. Disseram-lhe, pois, seus irmãos: saia daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes, porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Jesus estava dizendo que a sua família não cria nele, eram mundanos ao invés de tementes a Deus, e que ele, Cristo, era odiado porque testemunhava que as obras dos mundanos eram más. E também está escrito: Jesus disse: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isto vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Aquele que me odeia, odeia também a meu Pai. Jesus estava dizendo que o mundo o odiava, e por isso também seus seguidores seriam odiados, porque tanto estes quanto Cristo testemunhavam que as obras dos mundanos eram ruins. A Bíblia declara que a fé é a certeza das coisas que não se veem e que devemos atentar, não no que se vê, mas no que se não vê, porque o que se vê é temporal e o que se não vê é eterno. Porém, para a grande maioria dos assim chamados cristãos, eles atentam no que se vê. Eles consideram ser mais importante a riqueza material e aparente, a beleza exterior, a classe que os financeiramente abastados materialmente e aparentemente têm, o prazer passageiro do pecado baseado na carne e não no espírito, o prazer da embriaguez, da fornicação, do adultério, atentam mais no rico e o valorizam muito acima dos pobres e mendigos. A grande verdade é que muitos chamados católicos e evangélicos dizem crer em Deus, mas as suas atitudes são ateias. Suas ações demonstram que eles não creem em vida eterna, na medida em que não aceitam a palavra da cruz que Moisés aceitou. Você acha que foi à toa que Moisés deixou de lado o breve gozo do pecado e os tesouros do Egito, como nos ensina a Bíblia, preferindo ser maltratado com o povo de Deus para receber a vida eterna? Muitos, hoje, preferem os tesouros do Egito, com o breve gozo do pecado, da luxúria, da ostentação dos bens materiais, que acabam sendo colocados acima de Deus. E desse modo, esses que preferem o Egito, com seus tesouros e o breve gozo do pecado, estão vivendo num verdadeiro ateísmo na prática, ainda que vivam o cristianismo na teoria e da boca para fora. Jesus disse sobre 2 filhos, cujo pai lhes disse: vai trabalhar na vinha. Um respondeu ao pai: não vou. Porém, depois arrependido foi. Outro disse: vou, mas não foi. Muitos dizem crer em Deus, mas não vivem a realidade da fé em Deus. Consideram ser a fé uma loucura, uma emoção radicalizada, extremista, fundamentalista e esclerosada. Imagine Abraão,
quando Deus lhe disse: vai e sacrifica seu filho por mim. Abraão creu em Deus, estava a ponto de sacrificar seu próprio filho por Deus. Porém, muitos que dizem crer em Deus agem como ateus, preferem matar a Deus com as suas atitudes, vivendo um cristianismo mais moderado, mais equilibrado, entre aspas, que não chega ao ponto da atitude de Abraão, que mataria seu filho por Deus. Muitas pessoas preferem dizer que o Deus de Abraão não existe, a ter que fazer algum sacrifício material por esse Deus. Preferem matá-lo a ter que carregar sua cruz dia após dia, negando-se a si mesmo, humilhando-se para ser exaltado. Esse fenômeno de cristãos católicos e evangélicos arrogantes contra Deus é muito comum. Eles honram Jesus com os lábios, cantam a Jesus com a boca, mas com as atitudes odeiam aos que servem ao Jesus que está registrado na Bíblia e obedecem ao Evangelho da Bíblia também. Muitos crentes pensam que dentro da igreja estão os santos e que fora do templo de tijolos está o mundo e os mundanos. Assim como o reino dos céus não vem com visível aparência e está dentro do verdadeiro cristão, o mundo está no coração de muitos chamados cristãos. O mundo está dentro da igreja também, em pessoas que dizem crer em Deus, em Jesus, mas que não têm atitudes coerentes com as dos profetas da Bíblia, com as dos profetas da Bíblia ou de João Batista ou do próprio Cristo Jesus. Muitos cristãos dizem crer na Bíblia, mas se alguém vive o que está escrito na Bíblia ao pé da letra, como Jesus viveu e outros profetas viveram, este tal que vive a Bíblia literalmente é considerado fanático, louco e extremista. A verdade é que a maioria dos cristãos católicos e evangélicos consideram a Bíblia extremista, se for ser levado ao pé da letra. Consideram Jesus um louco e masoquista, e tudo isso se alguém vive nos parâmetros de Cristo Jesus e da Bíblia, literalmente na vida de hoje em dia. Muitos cristãos pregam a palavra de Deus, mas eles mesmos não a praticam. Não consideram ser importante ser humilde de espírito, preferem ser arrogantes para serem bem-aventurados, preferem se vingar ao invés de perdoar, preferem dar honras ao rico e desonrar o pobre, justificar o ímpio pela sua posição gloriosa diante dos homens e condenar o pobre justo. A maioria dos chamados cristãos são os mesmos que crucificariam a Jesus, que escarneceriam de Jesus e seus seguidores, chamando-os de gentalha e povinho involuído. Jesus pregou para Israel. Esta nação que Deus elegeu foi a mesma que condenou a Deus em Jesus Cristo à crucificação. Do mesmo modo, muitos cristãos não creem em Jesus, zombam dele, escarnecem dele e de quem nele crê. Que os falsos cristãos se convertam antes que seja tarde, porque seus pecados afrontam o próprio Deus. Há um ditado que diz: quem avisa, amigo é. Jesus veio avisar sobre a realidade do inferno, e muitos preferiram ignorar uma futura condenação eterna. Porém, Jesus não deixou de avisar. Jesus sempre repreendeu o pecado e os fariseus preferiram matá-lo a ter que deixar esse pecado. A Bíblia nos ensina ainda que, se quiséssemos agradar a homens, não poderíamos ser discípulos de Cristo. Portanto, quem crê em Cristo desagrada a muitos homens, mas agrada a Deus, como Jesus também repreendeu os pecados dos religiosos de sua época para agradar a esse Deus. Certa vez me disseram que um servo de Cristo só poderia repreender os pecados do outro se fosse perfeito. Mas como ninguém é perfeito, este não poderia repreender a ninguém. Ora, Deus que é perfeito é criticado pelos imperfeitos? Então por que imperfeitos profetas não podem repreender os pecados de imperfeitos pecadores que pecam diante de Deus e não se envergonham disso? Os profetas estão pregando: arrependei-vos, não endureçais, pois, o vosso coração. Amanhã pode ser muito tarde. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém.